Seja bem-vindo a esta sala de aula, porque nós estamos chegando aqui para mais um bate-papo da lição Betel, lição de número 3. Tema desta lição: não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único Deus verdadeiro. Se você entrou aí e não é inscrito ainda no canal, é proibido ficar sem se inscrever, apertar o sininho aí para que você possa receber as novas notificações e dar o like. Ah, não gostei, dá o dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta, compartilha para que outras pessoas possam assistir essa aula. Bom, não é bem uma aula, é uma síntese, um resumo para lhe dar um auxílio. Depois você deixa o seu comentário se tem te auxiliado nas suas aulas, tá bom? Texto áureo, texto de ouro, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. 34:14 diz: a verdade aplicada ou prática, idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Quais são os objetivos? Aquilo que vai te dar norte para o que você vai estar ensinando. Explicar o segundo mandamento, expor os avisos e promessas do segundo mandamento e ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Texto de referência, Êxodo capítulo 20, versos 4, 5 e 6. Nós não leremos como de costume, mas não deixa de lê-los, esses textos, estes versos, em mais de uma versão. Combinado? Vamos lá. A introdução diz: no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Jesus. Tópico 1. Tem aí por epígrafe o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? O primeiro estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Já o segundo mandamento ordena adorar o Deus. Ordena a adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Nele, Deus dá um basta na idolatria. O povo é obstinado, nós somos muito fáceis de nos inclinarmos para a idolatria. Idolatria, sintetizando a palavra, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser seu telefone, pode ser seu carro, pode ser seu time de futebol e tantas outras coisas que, de maneira sutil, está ganhando espaço em nós e nos afastando de Deus lentamente. O tópico 1, subtópico 1, diz: entendendo o segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar ao verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Já o segundo nos ensina a adorar ao Deus certo de modo certo. Então é bom a gente atentar para esse ponto aqui, e esse ponto ser uma tônica da nossa aula. O segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. Logo, eu posso adorar a um Deus falso, ou eu posso ter uma falsa adoração ao Deus verdadeiro. Que Deus nos guarde e que nós tenhamos o Deus verdadeiro, vivo, como objeto da nossa adoração, e que a nossa adoração ao Deus verdadeiro seja uma adoração
de verdade, para que não caiamos no que Jesus ensinou em João capítulo 4, versículo 23 e 24. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Por quê? Porque Deus não aceita adoração falsa, adorador falso. Deus, na verdade, nem procura adoração, ele procura o adorador. O 24 vai dizer, porque são esses que o Pai procura para o adorá-lo, porque o adorador é a sua essência. A adoração, você pode participar do ambiente da adoração. E saiu daquele ambiente, não há adorador. Há só uma adoração circunstancial pelo ambiente que está. Não é verdade isso? O que você acha? O 2 diz a proibição do mandamento. A ordenança era simples. Não fazer imagem de escultura e o que era um ídolo. A ordenança era simples. Não fazer imagem de escultura. E o que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldadas por mãos humanas e esculpidas em madeira, pedra, metal ou etc. Só que não adorar imagem de escultura não quer dizer que é somente algo semelhante a uma estátua. Imagem aqui também traz a ideia de pintura. Então é importante a gente perceber que na igreja atual nós temos hoje implantado alguns objetos de imagem e chamando aquilo ali de Deus. Por exemplo, a imagem do leão. Hoje tem igrejas que têm leões estampados nas paredes, nos púlpitos, e pessoas adorando leões. Tem igreja que já tem a utilização da garra do leão, e aquele leão, ele representa Deus. O que Deus disse para não fazer nada que o representasse. Você percebe que os homens que viram a Deus, eles não tiveram como passar uma ideia da imagem de Deus, porque Deus não deu essa possibilidade nessa manifestação que ele teve a esses homens. Adão, por exemplo, no paraíso, nós temos Jacó que lutou com Deus, nós temos Moisés que viu a Deus semelhante como se Deus descostas. Então nós temos vários homens que no texto diz que eles viram a Deus. Claro, o texto aqui está trazendo uma ideia de que eles estiveram com Deus ali bem próximo, mas não tinha como eles criarem uma ideia personificada e dar uma personagem para esse Deus. Porque Deus não apareceu de modo que desse essa possibilidade a eles. Porque para Deus nada pode representá-lo. Por isso que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6, diz que deve se aproximar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembrando que quando começou a ideia das imagens na igreja no período da Idade Média, eles tinham, entre aspas, como ideia principal a didática do ensino religioso por meio do visual. E devagarinho o que estava sendo implantado ali era a idolatria. Alguns homens se levantaram, e esses homens são chamados de iconoclastas, aqueles que se opõem às imagens, e esses homens, eles foram tidos como herege da época e perseguidos, e muitos deles pagaram com a sua própria vida. Parece que a Idade Média vem se atualizando. E a reforma protestante, e neste mês da reforma, que é outubro, deveríamos falar bastante da necessidade de uma nova reforma no contexto teológico cristão. Bom, deixe o seu comentário
aí, porque só Jesus para nos dar força a não abrirmos mão da palavra. 1:3, a explicação do mandamento. Deus recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Nada deveria representar ou personificar Deus. De jeito nenhum. Os israelitas começaram a cultivar a ideia de que a arca era o Deus deles. Por quê? Havia a presença de Deus que se manifestava na arca quando o sacerdote, uma vez por ano, entrava ali, o sumo sacerdote. E eles começaram a idealizar que a arca era o Deus deles. Tanto que, em 1 Samuel, capítulo 4, quando os israelitas perdem a batalha para os filisteus, eles falam que perderam a batalha porque a arca não estava com eles. O que eles fazem? Então vamos até Siló e apanhamos a arca. Naquela primeira batalha morreram-se aproximadamente 4.000 homens. Eles pegam a arca, vão lutar contra os filisteus e dessa vez eles perdem de novo e morre aproximadamente 30.000 homens. E a arca é levada para a terra dos filisteus. O que isso nos ensina? Que Deus, que a palavra de Deus, não pode ser usado como objeto de superstição. O evangelho não é superstição. O evangelho é um estilo de vida. E todas as vezes que eu uso como um talismã, como algo supersticioso, vamos deixar o Salmo 91 aberto na minha estante, que ele vai atuar ali com poder. Não. O poder da palavra de Deus vai atuar em nós, para que possamos exercer a autoridade de Deus por meio da palavra nas nossas vidas. Quando fazemos isso, nós estamos praticando um conceito pouco falado, mas é o conceito da bibliolatria, a idolatria da palavra. Porque a palavra ela não é meu amuleto de sorte, não é o nosso amuleto da sorte. A palavra não é para ficar exposta, aberta, como se ali tivesse saindo bons fluidos. A palavra é para nos lavar, nos transformar, para que nós possamos tirar vida dessa palavra e vivermos a palavra de acordo com o que o Espírito Santo nos ensina na palavra. Senão nós estamos caminhando para o mesmo ideal, acreditando que seremos vitoriosos quando usamos a palavra verbalmente, mas não usamos a palavra na prática. Bebe água. Tópico 2. Avisos e promessas. É preciso cuidado na exposição de Êxodo 20, versos 5 e 6, que concerne a palavra de Deus sobre visita à maldade dos pais nos filhos, e façam misericórdia, pois há os que fazem uso destes e outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão, principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Bom, maldição hereditária é uma teoria da teologia neopentecostal. Se alguma maldição te acompanhou, ela foi quebrada no dia que você se decidiu por Cristo. Ponto. Você não precisa fazer campanha para quebra. Porque se o nome de Jesus, se o sacrifício de Jesus não foi suficiente para quebrá-la, nada mais será. E aí fica um engano, um engodo para brincar com a inteligência das pessoas, ensinando quebra de maldição. Vamos falar desse texto aqui agora. O que está falando Êxodo, capítulo 20, o verso 5. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Opa, visito
até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. O que é o aborrecer aí? Daqueles que me desobedecem, daqueles que pecam contra mim, daqueles que andam na contramão da minha palavra. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se o pai ou a mãe tem algo ruim, traz um karma na sua vida, se o filho não viver a mesma vida do pai ou da mãe, mas entendeu o evangelho e passou a vivê-lo, compreendeu e abraçou o evangelho, ele não vai sofrer dos mesmos males ou da mesma maldição que tem ali naquela família. Por quê? Porque a maldição vai acompanhar os que aborrecem. Se a pessoa é filho dos que aborrecem, mas o filho não aborrece a Deus, obedece a Deus, é claro que ele vai ficar imune pela obediência a Deus, a sua palavra, aquela maldição que a sua família vive por uma herança de antepassados. A maldição hereditária se quebra em Cristo por meio da obediência à sua palavra. Simples assim, né? Vamos lá, não tem dificuldade. A iniquidade dos pais nos filhos. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade em Êxodo 25 é uma das principais expressões no Antigo, para indicar pecado. Falei da desobediência, do pecado contra Deus, e esta expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que estava sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com ela. Esse texto eu já falei, dei a explicação, você pode deixar o seu comentário aí, que ele vai somar muito para o ensino aqui, até para quem está assistindo o vídeo. O 2:2 diz: a bênção para os que guardam os mandamentos. Assim como o juízo divino viria sobre os que recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com os que amam e o obedecem. É interessante notarmos a extensão ilimitada do amor de Deus expressa nos termos em milhares, por milhares de gerações na NTLH, que é na nova tradução da linguagem de hoje. Em contraste com a durabilidade do juízo expressa no versículo 5, até a terceira e a quarta geração. Ou seja, as gerações vindouras, se continuarem desobedecendo, vão tudo na mesma embarcação. Aquele que decidir obedecer, é como se ele saltasse dessa embarcação e tivesse outro destino. Esse é o ponto que quebra qualquer maldição de família. Não é verdade? Deixa o seu comentário. O 2:3 diz: Deus quer ser ouvido, não visto. Porque Deus é espírito. Eu disse aqui anteriormente que se faz necessário adorá-lo por meio da fé. Então, vivemos em um tempo em que as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, necessitam de um veículo de fé, um ponto de contato. Olha essa caneta aqui que você pega nela, vai ser abençoado. Além dessa ideia de ponto de contato, existe toda a pilantragem, o engano, a brincadeira com a fé das pessoas, com a inteligência das pessoas, quando essas metodologias são usadas em nome da fé. Acaba iludindo os simples, e eu não acho isso muito legal. Ensine a verdade como a verdade. Fale da verdade com verdade. Use de manipulação. Você, meu amigo professor, não use de manipulação para manter o povo debaixo das suas rédeas. Fale a verdade, porque a verdade é o único instrumento que Deus tem para libertar as nossas vidas. Então, quando a gente usa a verdade de maneira manipuladora e enganamos o povo, eu acredito piamente que Deus irá acertar a conta conosco pelo engodo e pelo engano que fizemos com o povo dele. Então, isso tem que estar na nossa mente.
Porque se não tivermos cuidado ao falar da palavra, nós poderemos cair na malha fina da palavra e sermos julgados por ela mesma. Muito cuidado na hora de você falar a palavra. Analise bem, muito bem. As pessoas não se comprometem com Deus e com sua palavra. Elas querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável. Um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos. Um Deus que atende aos pedidos quando é solicitado. É o Deus que está ao meu serviço, e não eu a serviço de Deus. Essa é a ideia de muitos púlpitos, de muitas escolas teológicas. O Deus que está para te servir. Então você é uma verdadeira criança mimada e você faz pirracinhas e Deus então responde às suas pirracinhas porque ele fica com pena de você. É um evangelho fracassado. Não é o evangelho de Deus. O cuidado com as imagens. Deus proibiu imagens de todo tipo. Não era para ter imagem nenhuma, nem pintura, nem escultura, nenhuma. E aí nós temos aqui, fugindo da idolatria. A palavra idolatria, ela vem do hebraico, avodazara, que é adoração estranha, é serviço estranho. Então, idolatria, adoração estranha. Então, a adoração errada. Lembra do fogo estranho de Levítico 10? Que Nadab e Abiú foram oferecer no altar? O que era fogo estranho? Era um fogo que não foi tirado do altar. Então, o fogo não foi tirado do altar, eles acenderam o incensário ali com outro fogo e levaram para o altar de incenso. O que Deus faz com eles? Deus os fulmina. Então, fugindo da idolatria, fugindo da adoração estranha, da adoração falsa, da adoração que não procede para um Deus que é verdadeiro. A idolatria da mente. Então, para a gente entender também esse conceito de idolatria, porque idólon é imagem, idolatria é culto. Idolatria seria culto à imagem. Traduzindo a miúdos, tudo que toma tempo de Deus pode não ser uma imagem física, mas é uma imagem dentro de nós. Tem um livro muito bom, Ídolos do Coração. Eu até te indico para você ler. Fala justamente sobre esse âmago da nossa vida. Né? Coração seria o centro das nossas emoções, da figura de linguagem bíblica, para poder nós cuidarmos desse mundo interno, como cuidamos do nosso mundo externo. A idolatria da mente, como eu falei aqui da idolatria do coração, está relacionado justamente ao nosso mundo interno. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e corações de homens incrédulos. De homens incrédulos e de homens também que, em tese, são crédulos. Vamos analisar isso com detalhe. Homem, por exemplo, no deserto, homens que viram sinais de Deus estavam com o povo ali, muitos deles foram incrédulos. Viram sinais, passaram pelo mar, viram pragas, quando foram espiar a terra, voltaram com a síndrome do gafanhoto. Aí não deu muita lida, voltou 10 incrédulos e 2 crentes. Vocês sabem a história. Mas é um assunto que você pode estudá-lo para poder utilizar na sua aula. Aqui nós vamos sempre dando um norte, um auxílio, para que você possa somar com o seu conteúdo aí. Por isso eu falei no início. Tem te ajudado? Deixa o seu comentário aí, porque isso é importante para nós. A imagem que Deus aceita. Olha só o que Deus disse para Jacó. Porque Jacó, Deus já tinha mandado que ele abrisse mão dos ídolos, mas nós somos difíceis. Povo, como nós somos difíceis, né? Como a gente se inclina para essas coisas. Novamente, Jacó, ele está com as suas mulheres ali e deuses estranhos no meio deles.
Jacó é o cabeça. Então Deus fala para ele, ó, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, sobe a casa de Deus, que é o significado de Betel, e habita ali, habita na casa de Deus. Faze ali um altar, constitui um local de adoração, de sacrifício, de comunhão, ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei-lhe um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me apareceu no caminho por onde andei. Oh, glória! Olha só o que Jacó está conduzindo a sua família. É pela segunda vez que Deus fala com Jacó a respeito dos deuses. Levantamo-nos e subamos a Betel. Olha que coisa forte. Saia da inércia, levante. Abra mão de tudo aquilo que é peso, que é fardo, que te atrapalha a caminhar. E siga para a casa de Deus. Siga para a comunhão com Deus. Para a gente traduzir melhor essa conotação de Betel, de altar, de comunhão com Deus. Que, de repente, a sua Betel é o seu momento hoje. Você se voltar para Deus. Um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me apareceu no caminho por onde andei. De um Deus que não abre mão, de um Deus que dá uma nova oportunidade, de um Deus que está sempre de braço aberto. Ele está falando, então abre mão de tudo, porque Deus está com os braços estendidos para nos guiar. Você abre mão de tudo para não abrir mão de um Deus que não abre mão de você, que não abre mão de nós. Oh, glória a Jesus! Que maravilha! Aleluia! A imagem que Deus aceita somos nós. A mente infinita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê Deus rejeitar imagens. Ele já tem a sua imagem, somos nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem de Deus é o tselem. É algo semelhante a uma sombra. É como se nós fôssemos sombra do Criador. E a semelhança, o demut, e a semelhança vai falar do nosso poder da razão, do raciocínio que Deus nos deu. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Infelizmente, a igreja do período da Idade Mídia está resgatando muito da igreja do período da Idade Média. Analisa direitinho. Depois você diz no seu comentário aí o que você acha. Bom, fechando o nosso assunto, existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados e eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim é o segundo mandamento. Ore para preparar a lição, ore para a sua turma, se consagre, jejue, peça o Espírito Santo que te inflame, que você vá cheio de Deus para produzir vida. Porque vidas precisam de que você, de que eu, de que nós sejamos boca de Deus para o povo de Deus. Deus te abençoa. Boa aula. Fica com Deus.